como eu estava falando, era algo que eu ia trazer, mas ontem pregando lá na igreja, justamente essa mensagem, o Espírito Santo falou, fala isso lá para a turma da Tijuca, e eu falei, ok, a gente fala então, a gente manda ver, né, nesse contexto de que nós somos mais do que vencedores, mas veja, em Cristo Jesus. E aí eu quero começar essa palavra dizendo que muitas pessoas são vencedoras, e mesmo sem Jesus, elas vencem nas áreas profissionais e em setores das suas vidas, elas vencem, queridos, mas Deus não chamou nós, cada um de vocês, cada um de nós para sermos apenas vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Ele conquistou isso na cruz do Calvário para cada um de nós. E isso precisa estar muito bem fundamentado e muito bem estabelecido no nosso coração, porque essa obra feita na cruz do Calvário nos tornou, cada um de nós, mais do que vencedores. É o que nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, 37. Daqui a pouco a gente vai ler isso, né? Agora, ser mais do que vencedor, obrigado, ser mais do que vencedor, isso é algo que precisa estar de fato entranhado, tatuado no nosso coração, porque senão vira apenas mais uma frase. A gente tem visto uma série, digamos assim, né? Eu e a minha esposa, onde nessa série, muito antiga, os personagens lá, alguns deles falam assim, o sangue de Jesus tem poder. Ou seja, é algo que é verdadeiro? Mas virou um jargão, e que a maioria das pessoas acaba declarando isso porque, é legal, o pessoal está falando. Então, declarar que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus não pode ser apenas algo que eu declaro por declarar. Isso precisa estar realmente sendo vivido, sendo praticado no nosso coração. Agora, a grande questão é que a gente acaba vivendo isso de uma maneira apenas religiosa. E religiosidade, queridos, não vai levar a gente muito longe. Não vai fazer com que a gente verdadeiramente ande e viva como mais que vencedores. Então, guarda isso no teu coração, porque a gente precisa ter isso de fato plantado e não viver numa dúvida, porque isso também muitas vezes acontece. O diabo ele vai sempre querer que a gente olhe para o lado de fora, para as situações que nós estamos enfrentando, para as oposições que nós vivemos, para os problemas, para as lutas, para as dificuldades. E aí eu vou, muitas vezes, levado pelas trevas a falar assim, não, eu não sou mais que vencedor, nem vencedor, porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou enfrentando esse tipo de problema, eu estou vivendo esse tipo de situação. E aí, eu lembro muito bem do pastor Maurício Fragali. Você conhece o pastor Maurício, não conhece? Levanta a mão aí, quem conhece ele aí? A grande parte da igreja. E ele falava algo que a gente acabou gravando, né? Afinal de contas, você é mais do que vencedor, você crê no que está escrito na palavra de Deus, ou você é um pobre e miserável pecador? Era isso que ele falava, e eu guardei isso, porque muitas vezes a gente está vivendo dessa maneira, porque as coisas acontecem do lado de fora, as situações acontecem do lado de fora, e aí a gente conclui, e aí está o grande problema, a gente concluir que, na verdade, não, isso não se aplica à minha vida, isso pode já se aplicar à vida de uma outra pessoa, mas não na minha vida. Mas eu quero falar para você nessa noite, para que você, a partir desse dia, último dia do mês de outubro, olha aí, que você guarde essa data no teu coração e você comece a se ver, você comece a se enxergar da maneira como Deus ele te vê e da maneira como ele te enxerga. Porque quando ele olha para o Jansen, para o Carlinhos, para cada um de nós, ele olha e vê Jesus. E é isso que nós precisamos buscar incessantemente, queridos. É a nossa parte nessa história. É a nossa parte, senão a gente vai ficar vivendo pobre, miserável, pecador, e como a gente muitas vezes vê no povo de Deus, são as pessoas mal-humoradas, são pessoas tristes, são pessoas cabisbaixas, são pessoas reclamonas. Deixa eu falar uma coisa para você, com muito amor e carinho nessa noite. Olha só, Deus não dá atenção a esse tipo de pessoa. Você pode estar o tempo que você estiver na igreja, mas se você não se vê como Deus te vê, como mais do que vencedor em Cristo Jesus,
e você continuar se vendo da maneira que ou pessoas falaram para você, ou é porque você, por conta das lutas, das dificuldades, daquilo que enfrenta, está se vendo como mais que perdedor, olha só, você está numa posição muito perigosa, porque Deus, Ele sempre vai tratar, e eu tenho falado isso lá em Niterói, Deus, Ele sempre vai tratar com aquele que abre o coração e o busca, que é Jesus. E deixa eu te perguntar, quantos nessa noite aqui querem Jesus de todo o teu coração? Porque eu vou dar para vocês exemplos, queridos, são simples. O nosso Deus, Ele é bom, mas Ele tem compromisso com aqueles que genuinamente querem andar com Ele. Jesus, quando se vira para os discípulos, quando mandam eles de 2 em 2, para começarem a pregar a palavra de Deus, né? Ele lança sobre eles o Espírito Santo, sopra sobre eles o Espírito, enche, reveste eles de autoridade, fala, agora vocês podem partir, vocês vão em cada cidade. E o que Jesus ele fala? Olha só, se te receberem bem, beleza, você anuncia e prega as boas novas. Mas e se não te receberem? O que você faz? Não, Gabriel, calma aí, não, ouve um pouquinho mais, por favor. Foi isso que Jesus falou para os discípulos? Olha só, bate o pé, cara, tira a poeira e vaza. Jesus estava na cruz do Calvário, gente, de cada lado dele, os 2 ladrões, um deles começou a fazer o quê? Praguejar, reclamar, você não é filho de Deus, cara? Sai daí dessa cruz, salva você e salva a gente. Aí eu te pergunto, está escrito que Jesus falou, meu amigo, faz isso não. Eu acho que se fosse nos tempos de hoje, acho que a pessoa ia esperar, né? Poxa, você está sendo duro demais. Faz isso com Jesusinho, não. Eu sou tão legalzinho. Jesus deu atenção para o ladrão, mas ele deu atenção para o outro que abriu o coração e falou assim, olha só, eu reconheço o meu erro, eu me arrependo do que eu fiz, diferente de você, eu mereço estar aqui nesse lugar, mas deixa eu te pedir uma coisa, olha só, me leva para o teu reino. E Jesus dá atenção para quem? Para o reclamão ou para aquele que abriu o coração? Então é assim que acontece, não mudou e não vai mudar. Enquanto eu, você, cada um de nós continuarmos numa postura de reclamar porque as coisas acontecem, porque eu estou enfrentando luta, porque eu estou enfrentando problema, porque eu estou vivendo dificuldade, olha só, Jesus não vai olhar para a tua vida não, cara. Eu quero te falar isso. Pastor, mas ele é bom, ele é maravilhoso. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, ele é Emanuel, Deus conosco. Mas olha só, eu e você, a gente precisa abrir o coração para essa verdade e falar, Jesus, eu tomo posse na minha vida, diariamente, de que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa precisa ser a nossa postura, queridos, porque assim Deus nos criou. Parece assim um pouco de arrogância, né, da nossa parte, poxa, mas mais do que vencedor, não, mas essa é a nossa condição, essa é a nossa condição, a obra da cruz foi feita para que eu e você vivêssemos dessa maneira, como mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora, isso não nos isenta de nós vivermos lutas, problemas, dificuldades, afrontas, situações que a gente não gostaria de passar. O próprio Jesus não enganou ninguém, ele falou, cara, olha só, vocês vão passar por aflições. Mas a gente vive num mundo, e é esse mundo que a gente vive é porque nós estamos vivendo no final dos tempos, em que está sendo colocada uma cultura, e essa cultura, esse modo de pensar está invadindo também a igreja, de que, olha só, eu não posso sofrer. Servir a Deus é zero sofrimento. Quem disse isso? Jesus não falou isso. Mas ele falou, que apesar, e nós vamos ler, o apóstolo Paulo fala isso, que apesar destas coisas, e a gente vai ver quais eram as coisas que ele enfrentava, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então guarda isso, porque eu e você, nós fomos criados para nós andarmos de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, mas vão se levantar oposições. Pastor, eu não quero problema. Quem não quer aqui ter problema? Levanta a sua mão, por favor, levanta a mão. Olha, muita gente. Uau! Então, talvez você, ou o pastor Hélio não fale isso já tem um tempo, né? Mas eu constantemente falo isso lá na igreja. Não quer ter problema?
Então, olha só, a gente vai terminar a reunião. Você que levantou a mão falou que não quer problema, você fica, tá? O pessoal vai embora. E aqueles que levantaram a mão falando, pastor, eu não quero mais enfrentar problema. Eu vou fazer uma oração aqui poderosa pela tua vida, né? Claro que antes eu vou pedir para o pastor Gustavo, algum deles, né, chamar pelo menos pela quantidade de mãos que levantou, umas 10 ambulâncias aí do SAMU. Tá? Por quê? Porque eu vou fazer a oração do quê? Do prepara e leva. E aí, acabou o problema. Não vai ter mais boleto, não vai ter mais familiar chato perturbando a tua vida, não vai ter mais que acordar cedo para ir trabalhar. Cara, que beleza. Mas, quanto você tiver sobre a face da terra, você vai passar por aflição, sim. Nem Jesus foi poupado. Hello! Lá em Hebreus fala isso, que ele foi aperfeiçoado por os sofrimentos que ele teve que passar. E por que você acha? Pastor, mas está escrito que eu sou mais que vencedor. Sim, está escrito que você é mais que vencedor, mas que você não está isento de problemas. Isso precisa estar, querido, solidificado no nosso coração. Porque é o que o apóstolo Paulo, justamente ele declara. Se não ligar, não funciona. É como acontece em Caraí. É por isso que ele declara lá, Romanos capítulo 8, 37. Só que ele fala assim, né? Em todas essas coisas, porém, e aí a gente só fica com, somos mais do que vencedores, uhul, dá um uhul aí, uhul, por meio daquele que nos amou. Mas a gente esquece um detalhe, que é o tal do, em todas essas coisas, que coisas são essas? Que nações são essas? Que nações são essas? Só você sabe, a pastora Deise e mais uma meia dúzia que conhecem, né? Ali o Renatinho conhece. Mas vamos lá, que coisas são essas? Você nunca parou para pensar, não? Quando você lê esse verso? De que, afinal de contas, Marcelo, que coisas são essas? Eu vou te falar que coisas são essas, porque a gente precisa ler os 2 versos anteriores. O verso 35 e o verso 36. Por isso, Paulo, com todo o poder e com toda a direção de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele dá essa declaração. Olha aí, olha o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí, essa lista aí é o que ele estava enfrentando no momento que ele dá essa declaração. Será que a gente, passando por luta, problema, adversidade, afronta, a gente abriria a nossa boca para declarar isso? A gente precisa pensar, cada um de nós. Porque ele fala, olha, será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Era o que o apóstolo Paulo estava enfrentando, ele estava vivendo. A vida do apóstolo Paulo era vivendo isso aí, tribulação, perseguição, perigo. Estava sempre ali uma espadinha ali, ponta para cortar a cabecinha dele. Estava pronto, estava sempre pronto. Mas aí, ele fala no verso 36, como está escrito, por amor de ti, de Cristo, nós somos entregues à morte o dia todo. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro, porque a gente enfrenta lutas, situações, oposições, problemas, batalhas. Então você precisa entender, queridos, que Paulo, ele nos ensina nesse texto que andar em vitória, que ser mais do que vencedor, não significa que a gente não vai ter problemas. Até porque, deixa eu te falar, uma pessoa que não tem luta, que não tem problema, fala aí para mim, como é que ela vai ter vitória? Porque só tem vitória quem luta. Não é isso? Só tem vitória quem luta. Só tem vitória aqueles que têm lutas, que têm problemas, que têm situações. Então, uma frase bem simplesinha, bem simplesinha. Aliás, como eu falo lá na igreja, né? Hoje aqui, essa quinta-feira, é só para cortar aquele bifinho de filé mignon, tranquilinho para você, na sua boquinha, bem gostosinho, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso aí. Então, é só na simplicidade, não existe vitória sem adversários ou sem tribulações. Pastor, mas eu não quero ter adversários e tribulações. Convido você, após o culto, estar aqui comigo, não é isso? Vai ser uma coisa linda, assim, que nem um dominó, assim, todo mundo tombando. Olha que beleza, acabou o boleto, acabou, rapaz, que bem, que maravilha, mas enquanto estiver aqui, para ser mais do que vencedor, vai ter que ter adversário, luta e problema e tribulação.
Porque Paulo sabia exatamente o que ele estava falando, queridos. Ele viveu na pele cada uma dessas situações. Ele não falou de boca para fora. Ele não falou de boca para fora. Mas aí ele reforça isso. Ele vai lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala mais algo para reforçar essa ideia. Olha, igreja, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não ache que você vai ser mais do que vencedor na força do teu braço. Não acho que você vai ser mais do que vencedor porque você tem o teu estilão de viver, de situações, não. Nós somos mais do que vencedores, está escrito, por meio daquele que nos amou. É em Cristo. Ser mais do que vencedor é em Cristo. Se quiser viver em vitória, sem Jesus, vai viver. Mas daqui a pouco, aliás, um bom remédio para você não tomar, chamado L-Capiroton. A L-Capiroton vai puxar o teu tapete. Não tome L-Capiroton. Mas existe muita gente da igreja que está tomando L-Capiroton direto. Por quê? Porque quer ser vencedor sem Cristo. Não existe. Isso é muito menos mais que vencedor sem Cristo. Não existe. Mas aí veja, queridos, Paulo, para reforçar essa declaração de Romanos, ele declara lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8. Olha só o que ele fala, hein? Pastor, o senhor me perdoe, mas eu vou levantar agora e vou embora, porque é só luta, problema. Não, eu quero saber da parte boa. Calma que vai chegar, aleluia. Mas você precisa, cada um de nós, termos essa consciência que nós vivemos nesse mundo decaído. E que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. É o que eu vivo falando, agora mais para minha filha menor. Não, porque eu quero fazer, não sei o que. Mas todo mundo está... Não, mas você não é? Beleza. Então você pode falar, cada vez que você enfrentar uma situação, um problema, uma luta, e falar, poxa, mas todo mundo... Não, eu não sou todo mundo. Eu sou filha de Deus, co-herdeiro com Cristo, assentado em lugares celestiais, curado, sarado, redimido, aleluia, justificado. Essa é a tua condição, mas você precisa declarar e deixar de ir no todo mundo. Não, todo mundo nada. Então veja, 2 Coríntios 4, 8, olha o que diz lá, de todos os lados, de todos os lados, de todos os lados, nós somos o quê? Pressionados, mas não desanimados. Veja, ficamos perplexos, mas não desesperados, aleluia. Veja, verso 9, somos perseguidos, mas não abatidos, mas não isso aí. É o que o apóstolo Paulo fala, queridos. Ele cita aí essas 4 características que a gente acabou de ler. A gente pode ser pressionado, a gente pode ficar perplexo, nós podemos ser perseguidos, nós podemos nos sentir até abatidos. E aí você não precisa levantar a mão, mas talvez alguns de vocês, ou a grande maioria, pode ter se identificado com uma dessas frases que Paulo falou. Pastor, eu tenho sido perseguido. Eu ando meio para baixo. Eu ando sofrendo pressões. Olha, eu ando ficando perplexo com muitas dessas coisas. Muitas situações que acontecem, que eu ouço, que eu vejo, às vezes dentro até da minha própria casa. E aí, queridos, apesar de muitas vezes ser difícil a gente administrar os problemas que vão surgindo ao longo da vida, Deus ele nos fala, através do apóstolo Paulo, que a gente não precisa se deixar levar pelo desespero, a gente não precisa ficar aflito, mas isso vai ser uma escolha que cada um de nós vamos fazer. Olha aí o poder da escolha. Numa outra ocasião eu venho falar sobre isso aqui, sobre o poder da escolha. Mas vou te dar só uma palhinha, que o poder da escolha, escolher, sempre vai significar renunciar. Uma coisa está associada com a outra. Por exemplo, um dia você escolheu Jesus, o Rei da Glória, para habitar em você. E aí você renunciou ao quê? Você renunciou ao pecado, você renunciou às obras da carne. Então, escolher algo, alguém, sempre vai estar caminhando junto uma palavra chamada renúncia. Quer mais um exemplo? Você, assim como eu fiz, eu escolhi essa lourinha aqui, maravilhosa, como minha esposa. Eu escolhi, acho que até fui mais escolhido do que escolhi, mas tudo bem.
Eu escolhi, né? Eu escolhi. Mas, o que isso significa? Que com a minha escolha, eu estou falando há 29 anos que eu estou renunciando a outras mulheres. Escolha é renúncia. Então, se você escolheu a Cristo, você renunciou a uma série de coisas que outrora você fazia, que outrora você vivia, mas você não faz mais. Agora, nós sabemos que toda escolha gera o quê? Consequência. E a nossa consequência de escolher a Cristo é ter uma vida maravilhosa, ser mais do que vencedor, como o pastor Carlinhos falou, é Ele, segundo a sua riqueza em glória, nos suprindo de toda a nossa necessidade, é a gente falar lá Filipenses 4,13, que a gente tudo pode naquele que nos fortalece, esse é o produto da nossa escolha, mas essa escolha também vai trazer lutas, perseguições, problemas, dificuldades, sabe por quê? Porque Satanás, ele não aceita perder outrora quem estava nas trevas e agora está vivendo na luz. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, é muito bom estar vivendo por isso que Tiago fala. É maravilhoso, é só você entender. Por isso que ele fala, cara, fica alegre por você estar passando por tudo que é tipo de problema e de tribulação. Sabe por que ele fala isso? Porque significa que você está andando com Deus. Porque se a gente não está passando por luta, por problema, por pressão, por situações, significa que a gente está na mão de quem? El Capiroton. Não tome El Capiroton. Não tome. Mas tem muita gente tomando. E achando que, poxa, glória a Deus, é Jesus, olha aí, não tenho problema, não tenho luta, não passo por dificuldades. Queridos, Deus está no controle da nossa vida, a gente não pode esquecer disso. E por conta disso, a gente precisa descansar nele. E a gente precisa reagir a todos esses embates da vida com a palavra, se posicionando em fé, não esmorecendo, mandando ver, porque ele declarou, olha aí, porque todo o que é nascido de Deus, o que é que ele faz? Ele vence o mundo. Vence o quê? O obstáculo, a barreira, a adversidade, o problema, a opressão. Mas tem que ser nascido de quem? De Deus. E tem que exercer o quê? Ele fala. Quem vai vencer o mundo vai ser o quê? A tua fé em Cristo Jesus. É a tua fé que vai vencer os problemas, as adversidades, o momento de tristeza, o momento de angústia, o momento que cada um de nós aqui ou está vivendo ou de repente passa. Eu quero falar para você uma coisa, queridos, nessa noite. Olha só. Desistir, não está escrito aí, mas você pode anotar, desistir não é uma opção. Escreve isso aí. Na múltipla escolha da nossa vida, letra A, letra B, tem uma letrinha que fala assim, desiste. Essa letrinha, você não marca X nela não, porque desistir não é uma opção. Desistir não pode ser uma opção. Veja, queridos, analisando então esse texto de Paulo, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, e são essas frases aí, a primeira delas ele fala, olha, nós somos pressionados, mas a gente não desanima. E eu não sei se é o teu caso, se você tem vivido ou está vivendo agora uma fase atualmente de pressão. Seja no teu trabalho, de repente você está passando por uma pressão dentro da tua casa, de repente você está sendo pressionado onde você mora. Eu não sei, mas a palavra diz que podemos ser pressionados, mas não desanimados. Agora, a pressão é algo que incomoda e que vai incomodar. E imagina a pressão espiritual em cima. Não é fácil, é claro que não. Mas, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Aleluia! E eu sei muito bem, no que diz respeito ao âmbito natural, ser pressionado. Pelo menos acho que tem aí uns 6 anos atrás. Eu sempre me meto nessas aventuras com o pastor Léo. Conhece o pastor Léo? Pois é, assim como tem o pastor Hélio, seu fiel escudeiro, Maurício Fragali, tenho eu, meu fiel escudeiro, pastor Léo. Pois é, fomos lá ver o Flamengo no jogo de Libertadores, com o ingresso na mão, tudo direitinho, chegamos mais cedo, e aí tinha uma catraca giratória, que era fechada na parte de cima e ela era toda fechada, só tinha um espaço para você entrar por ela, você passava ali o ticket eletrônico, passava por ela e ia embora. Na nossa vez, capeta travou. Exatamente, Jansen.
Capeta, deve ser de outro time, só pode ser. Travou ali a roleta. Travou. Aí, beleza, travou. Só que, atrás da gente, estavam as torcidas organizadas, né? Vai para cima dele, Mengô. Para cima dele, Mengô, é para cima de mim e do pastor Léo. Porque estava todo mundo sem ingresso e todo mundo queria invadir por aquela roleta ali. E aí a turma foi pressionando, foi pressionando, foi pressionando. Eu fui ficando assim, ó, com o pastor Léo assim, aqui na roleta, e eu assim com ele aqui assim, ó. E eu falando com ele assim, Léo, faz o seguinte, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, viu? Poxa, foi uma honra te conhecer, foi um prazer assim maravilhoso. Por favor, coloca a tua mão aqui também agora sobre a minha cabeça. E eis que veio o anjo com a chave da roleta. Quando já estávamos totalmente pressionados, esmagados, chegou o camarada, aí você imagina, fomos nós com ingresso, quem estava sem ingresso, entrou todo mundo, parecia uma boiada. São as aventuras da fé. Aventuras da fé. E sempre eu e pastor Léo nessas histórias. Ô, meu pai. Mas é isso, queridos. Muitas vezes a gente se sente assim, dessa maneira. E aí, não tem saída. Catraca não anda. E agora? Não tem para onde ir. Para onde que a gente vai? A gente olhou para cima, a parte de cima estava fechada. A gente olhou para o lado, não tinha saída. Mas eu quero falar, usando esse exemplo natural, que espiritualmente Deus faz a mesma coisa. Ele não chega nem cedo, nem tarde demais. Ele manda o anjo com a chave da catraca para liberar você, para você seguir em frente, para você continuar a tua jornada. Porque naquele dia nós tínhamos um propósito. Qual era o propósito? Assistir o jogo. Na nossa vida, no mundo do Espírito, eu e você também, nós temos um propósito estabelecido por Deus. E nada nem ninguém, em mundo espiritual, pessoas usadas pelas trevas, não vão poder te parar. Por isso a gente não desanima. Por isso a gente não entrega os pontos. Minha esposa tem vivido isso no trabalho dela, tem sido pressionada. Talvez você esteja sendo pressionada por pessoas. É uma pressão ali todo dia. E ela tem compartilhado comigo, olha, não tem sido fácil. Mas quem tem sustentado ela durante todo esse período? Jesus, o Rei da Glória. E a galera que está ali pressionando, sendo usada pelas trevas, está mandando ver ali de tudo e tal, e deve estar todo mundo com a cabeça doida, tipo assim, mas não acontece nada, sai infeliz, não fica doente, não morre, mas não tem jeito. A gente pode ser pressionado, mas a gente continua indo adiante. E sabe que é uma coisa maravilhosa? Você certamente já deve ter ouvido esse testemunho. Até dentro do cemitério, cara, você pode estar com o teu osso lá sequinho, se abrirem lá o negócio e forem querer fazer qualquer coisa, como eu já escutei vários testemunhos, falou, não, esse aí não pode pegar nada desse aí não, esse aí não, vamos para outra sepultura, que esse aí é do homem de branco, esse aí não mexe com ele não. Cara, então para pensar, se até morto, o maligno não pode tocar, não pode pegar nada de você, imagina você aqui, respirando fôlego de vida, cheio de saúde, cheio de Jesus na tua veia, como é que ele vai poder fazer alguma coisa contra você? Fala aí para mim, não tem como. E sabe por que não tem como? Porque a gente serve a Jesus, queridos, e ele, olha aí, jamais, diga bem alto, jamais permitirá que nós sejamos destruídos. Ele jamais, a gente pode estar sendo pressionado, você pode estar sendo pressionado, pessoas podem estar sendo usadas aí pelas trevas para te pressionar, para querer acabar com você, mas não vai, no nome de Jesus, porque você é mais do que vencedor, em Cristo Jesus. Então, continua firme aí, segura nessa catraca que o anjo vai chegar, aleluia, glória, maravilha. Olha aí a segunda frase de Paulo, queridos, perplexos, mas não desesperados e não desanimados, claro que não, mas a verdade é que muitas vezes a gente se sente perplexo, a gente fica estarrecido,
com determinadas coisas, principalmente hoje, das coisas que a gente vê. Não é isso? É pai matando filho, é filho matando pai, é pai estuprando a filha, é a filha planejando a morte dos pais. A gente vê noticiários acontecendo, não é isso? Quem gosta de fazer aí brigadeiro, quem é bom no brigadeiro? Levanta sua mão, pode levantar. Vocês estão tudo com medo, né? Pode levantar a mão. Levanta a mão aí, pessoal do brigadeiro. Levi, olha aí, Levi gosta de fazer um brigadeiro, olha aí. Isso é verdade, Teixeira? É verdade, pois é. Então, mas a gente está vendo agora que o pessoal está botando um chumbinho dentro do brigadeiro, não é isso? Para oferecer, né? Oferecer para o outro. Então isso vai deixando a gente cada vez mais perplexo. Mas às vezes essa perplexidade, ela acontece dentro da nossa casa. Quando muitas vezes nós somos traídos por uma pessoa que a gente ama, ou a gente é traído por um amigo nosso, e você fala, poxa, eu nunca imaginava que fulano de tal fosse fazer isso na minha vida. Como é que isso pode estar acontecendo justamente comigo? Como é que as coisas chegaram a esse ponto? E agora, o que eu vou fazer? E a gente vai ficando realmente perplexo com situações e mais situações e mais situações. Mas eu quero declarar, querido, sobre a tua vida nessa noite, que mesmo diante das notícias ruins, mesmo diante de grandes lutas, eu quero falar para você que você não pode desanimar. Você está lembrado? Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. E o motivo, veja, para nós não desanimarmos, é a fé no Deus que jamais te desampara e nunca te deixa sozinho nas batalhas. A gente pode até ficar perplexo sim, mas a gente não desanima. A gente não pode declarar que a gente está desesperado ou desanimado, não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Desistir não é uma opção, queridos, guarda isso nessa noite no teu coração. Pastor, mas dá vontade? Dá vontade, eu sei que dá, Sábado agora à noite eu fiz uma corrida lá no aterro do Flamengo, e isso sempre acontece comigo. Primeiro que eu não gosto de correr, mas lá eu fui puxar 10 quilômetros para correr, beleza, eu já sei que na minha cabeça os primeiros 2 quilômetros é assim, para, vai, não, para, aí eu consigo vencer esse para, aí estou entrando no quilômetro 3, quando eu estou entrando no quilômetro 3 eu vejo um bando de gente andando, aí na minha cabeça vem, anda, e deixa eu te falar, é dessa maneira que o inferno faz com cada um de nós. Deise, para, é melhor você parar. Gustavo, é melhor você parar, que orar que nada. Não, para. Ou então, você está indo muito, muito a Jesus, muita Bíblia, muita oração, muita igreja, para com isso. Talvez você já tenha ouvido até isso de uma pessoa. Escutei um já aí, hein? Pois é. Desistir, queridos, parar não é uma opção. Se você entrou aqui nessa noite achando que era, não é mais. Não é mais. Terceiro lugar, queridos, nós somos perseguidos, sim, mas nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. E olha, pessoas têm sido perseguidas por sua fé. Pessoas têm sido perseguidas no seu trabalho por sua fé. E isso vai cada vez mais intensificar. Isso vai cada vez mais aumentar. E aí, cara, vai pegar os 10%, os 20% ou não vai? Porque todo mundo faz. Mas se você não pegar, você vai para o olho da rua. Eu tive um caso desse na igreja. Ele veio falar comigo, pastor, eu fui embora. E ele já está, um bom tempo desempregado. Mas ele se manteve firme na sua fé. E nada falta, continua caminhando, continua sendo abençoado, família abençoada, filho mais velho abençoado, vai estar se formando na Marinha agora no final do ano. Eu vou falar uma coisa para você no final que você vai pular, queridos. Você vai pular de alegria. Mas a gente pode ser perseguido. Tem uma outra situação lá de uma menina na igreja, que tem sido perseguida dentro da sua própria casa por conta da sua fé. O pai não quer deixar ir para a igreja, não quer, não vai, não quero. E o inferno ele é tão astuto, tão safado, tão podre, tão sujo, que se for para ficar na bebedeira, se for para ficar na prostituição, aí está tranquilo. Aí não tem problema nenhum. Mas ir para a igreja, não.
Não, igreja? Não, de jeito nenhum. Que negócio de igreja? Então, queridos, acontece todo tipo de perseguição. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que nós jamais seremos abandonados ou desamparados por Deus. Sabe por quê? Porque está escrito, olha aí, ó, Romanos 8,31. Se Deus ele é por nós, fala para mim, quem vai ser contra você? Quem vai ser o chefe? Quem vai ser o amigo? Quem vai ser o familiar? Quem vai ser quem quer que se levante contra você, usado pelas trevas, que vai poder resistir àqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus? Fala para mim. Essa é a nossa posição. Deus ele está sempre presente, afinal de contas ele é Jeová chamar, o Deus que está presente aqui, vai estar presente quando você sair e voltar para a tua casa, vai estar presente amanhã no momento que você acordar, vai estar presente no momento que você dormir. Olha que maravilha, você jamais vai ser abandonado, Deus vai sempre estar contigo. E olha só, cara, coloca os teus olhos em Cristo Jesus, no que é você, esquece o passado, esquece o que está para trás. Essa semana Deus me lembrou algo maravilhoso, eu falei, Senhor, como é maravilhoso estar em Cristo, já sou mais do que vencedor, pelo menos eu posso falar para você numa área, poderia falar de mais áreas, mas eu vi o meu pai, mais de 40 anos, tomando tarja preta para poder dormir, para poder ter uma vida equilibrada. Eu não preciso nada disso, sabe por quê? Porque eu tenho Jesus, e ela sabe, até às vezes fica irritada comigo, porque eu cumpro na íntegra o que está lá no Salmo de número 4, verso 8. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar. Aleluia! Encostei e dormi. Não preciso de remédio. Às vezes nem encostou, já dormiu. Aleluia! Não preciso de remédio, não preciso de bolinha, não preciso de nada, passei vendo o meu pai fazendo isso a vida inteira. Ou seja, não tem aquela história de, não, porque o meu pai era, não, porque a minha mãe era, não, porque ela tinha, ela tinham, não quero saber, eu quero saber agora, tomando posição e posse do que eu e você, nós somos em Cristo Jesus. Uma nova história começou no momento em que você entregou a tua vida para Jesus. Bota isso de uma vez por todas dentro do teu coração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, a família, as maldições foram embora. Por isso não pode ser um jargão. Por isso não pode, eu sei, é mais que vencedor, o sangue de Jesus tem poder, Não, é a gente viver isso de maneira intensa e não abrir mão, queridos. E por último, para nós terminarmos, veja, abatidos, mas não destruídos. E eu falo para você, queridos, por mais duros que possam ser os golpes que a gente sofre na nossa vida, e eu conheço pessoas aqui, que durante a sua vida sofreram duros golpes, que essas pessoas, abatidas, somos humanos, ok? Não somos super-homens não, somos humanos. Mas eu não posso ficar num abatimento para o resto da minha vida, porque essa não é a posição, essa não é a maneira que Deus ele te vê. Mas eu posso ficar, mas eu não serei, nem você, diga, eu não serei, destruído pelo inferno. Diga mais uma vez, eu não serei destruído pelo inferno. Porque veja, queridos, Salmo 37, o Senhor, Ele firma os passos do homem bom, e no seu caminho Ele tem prazer. Ainda que eu caia, ainda que eu fique abatido, eu não vou ficar prostrado. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele me segura pela sua mão direita, e Ele diz, Isaías 41, verso 10, meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Não temos. Então, queridos, a gente pode ficar abatido em alguns momentos, mas eu declaro, queridos, que pela fé, a gente pode ter certeza e a confiança que nós nunca seremos destruídos. Eu vou repetir, pela fé, em Cristo Jesus, nós nunca seremos destruídos. E você já se deu conta que por mais que o inferno possa tentar acabar com você, possa tentar destruir você, se você estiver firme em Deus e na sua palavra, todas essas tentativas irão se frustrar.
Quantas coisas que você sabe e eu sei se frustraram, e imagina aquelas que a gente nem sabe que também se frustraram, porque o Deus Todo-Poderoso falou: é meu filho, não encosta a mão. E olha, por mais que você possa estar sendo perseguido, por mais que você possa estar sendo pressionado, por mais que você fique perplexo diante das situações que você enfrenta, aleluia, aquele que continua firme, talvez você possa estar nesse momento passando por momentos de humilhação, mas eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, e Ele sempre faz isso, Ele já fez comigo: os humilhados serão exaltados. Então deixa o Senhor te exaltar. Deixa o Senhor exaltar a tua vida, e que você crie no teu coração algo muito forte, queridos, muito forte mesmo, de que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé, vamos celebrar o Senhor. Aleluia.